Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma revisão um pouco mais curta, um pouquinho diferente aí sobre o continente americano, que é o tema da nossa aula que está chegando, da nossa prova, aliás, que está chegando aí, né? Já falamos sobre a questão da divisão da América, né, em três partes. Uma primeira parte aqui ao norte, tendo o Canadá, Estados Unidos e o México, uma porção istmica aqui, que é a interligação entre a América do Sul e a América do Norte. Então, essa interligação nós chamamos de América Central, com todos os países subdesenvolvidos. Uma porção de ilhas aqui, com destaque para Cuba, que é o único país socialista do hemisfério ocidental, e a porção sul aqui, onde temos o Brasil e os seus vizinhos aqui, que compõem, então, do México até aqui embaixo, América Latina, tá? Então, aqui alguns exemplos dos países que nós temos, tal. O Brasil com quase todos os países da América do Sul, exceto o Chile e o Equador, fazendo divisa aí com o Brasil. Então, do Uruguai aqui embaixo até a Guiana Francesa, que não é um país, né, território ultramarino da França. Então, nós temos um continente que passa por todas as porções climáticas, passa pelo Trópico de Capricórnio, pela linha do Equador, pelo Trópico de Câncer. Aqui ao sul, temperaturas mais frias por causa da Antártica, ao norte, temperaturas frias por causa do Ártico. Então, Ártico e seu oposto Antártico. Aqui em cima temos o território da Groenlândia. Esse território pertencente à Dinamarca, tá? Não é um país independente, não pertence ao Canadá nem aos Estados Unidos, pertence à Dinamarca. Duas das maiores cidades do mundo, as duas maiores cidades do mundo estão na Groenlândia, a terceira maior cidade do mundo está aqui na Amazônia, em Altamira. Então, é um continente de muitas variáveis, e aqui nós temos, então, como já foi tudo explicado, eu não vou voltar a explicar tudo de novo. Uma coisa que eu queria que vocês vissem aí, aqueles alunos que ainda não preencheram as atividades, conforme eu for passando, vai dando um pause, veja onde não fez, que página que você não fez atividade, dá uma conferida para ver se está feito corretamente, então corrija aquilo que está errado, tá? E não se esqueça de entender as respostas, porque a nossa prova será dissertativa, e por dissertativa você tem que saber explicar o que o professor pergunta, não basta apenas saber se é A, B, C ou D ou E, não, você tem que saber explicar. Então, toda vez que nós temos questões dissertativas, nós temos um pouco mais de dificuldade aí por parte dos alunos. Então, aqui temos, logicamente, não vai ser necessário, aqui ele tem um mapa, mas você não vai precisar decorar o mapa todo. Você tem que saber algumas questões do mapa aí que serão importantes, mas não precisa saber, decorar. Não vou pedir lá, não vai ter mapa na prova para você aponte tal país. Não, você vai ter que explicar as características, explicar as causas e consequências, as coisas todas. Então, aqui até a página 153, foi passando, vocês dão pausa e vão escutando o que o professor fala, pausa, vamos respondendo as questões. Outra coisa também, o quadro natural da América, né? Então, aqui nós temos na porção oeste aqui mais características de montanhas, você vai ter aqui a América Andina, então a Cordilheira dos Andes, essa porção onde tem a cor roxa e as linhas vermelhas aqui, nós temos uma coisa interessante que é o Anel de Fogo do Pacífico, né? Que eu já expliquei para vocês. Então, Chile, México, Estados Unidos, eles sofrem muitos terremotos e alguns de magnitude elevadíssima, né? Na escala Richter, que vai de 0 a 9, chegando aí 9, no Chile já chegou a 9,6. Esses terremotos causam muitos prejuízos econômicos e principalmente levam muitas vidas. E aí, então, existe um problema muito severo com relação a isso. Nos Estados Unidos, inclusive, na região da Califórnia, ali onde temos São Francisco, tem a falha de San Andreas. E essa falha ela é conhecidíssima por ser exposta, uma fratura exposta na Terra, né? Então dá para perceber aí como ela influencia
ou melhor, como ela sofre a influência das camadas interiores da Terra, então as placas se movimentam, provocam os terremotos, e isso faz com que mesmo áreas ocupadas intensamente, como é o caso dos Estados Unidos, a cidade do México e algumas outras, eles ocuparam, mas eles vivem o temor de grandes terremotos, de terremotos que possam destruir toda a infraestrutura e ceifar muitas vidas. Então, é um problema com que eles convivem, tá? E de vez em quando nós estamos tendo aí uma onda de terremotos mais leves, alguns um pouco maiores, mas isso é normal, sempre aconteceu e de tempos em tempos a Terra se agita um pouco mais, conforme eu falei na outra aula, inclusive que os Estados Unidos, eles esperam pelo Big One, né? O grande terremoto que vai destruir parte da Califórnia, Los Angeles, São Francisco. Isso é uma coisa tão assustadora, mas faz parte do relevo. Então, eles se acostumam com a ideia de que será preciso fazer evacuação, planos de emergência. Isso aí os governos têm que fazer porque o risco é iminente. Tá? Tem outras características de rochas, tem outras características de paisagem. Aqui, né, você vai ter a floresta amazônica, você vai ter regiões desérticas. Então, a geomorfologia do território ela é bastante variada, tá? E influencia muito na questão de habitação, sofre com as variações. Então, isso, como na outra aula eu até falei, né? O lado leste, onde o Brasil está, ele tem uma formação mais antiga, então ele tem menos variação. O lado oeste, então aqui o Atlântico do lado leste, o Pacífico do lado oeste, vai sofrendo essas variações, tá bom? Cada um da sua, mais, outro menos. Uma outra característica aqui, nós vamos ter os relevos. Eu não costumo perguntar muito de relevos, apenas algumas características você tem que olhar, você tem que observar, dar uma lida, mas nada muito profundo, tá bom? Sistemas hidrográficos, então, os Estados Unidos têm aí um dos 5 países que mais tem hidrelétrica no mundo, então o Brasil também e o Canadá, 3 dos 5 países que mais têm hidrelétrica. Os outros são Rússia e China. Então, os sistemas hidráulicos, né, eles têm grande importância na economia do mundo. Então, no caso dos Estados Unidos, Brasil e Canadá, os rios caudalosos, rios que não sofrem muito com a questão climática, que conseguem fornecer água para energia e também para o abastecimento da população, são intensamente utilizados, tá bom? Então, aqui nós temos rios muito importantes. No caso do Brasil, usa-se mais para geração de energia, Estados Unidos usa-se muito para energia, navegação comercial e navegação de pessoas. Então, eles usam de forma... A economia deles tem uma intensidade maior. O Brasil, nós temos aqui algumas hidrovias econômicas, como a Tietê-Paraná, transporta soja através de balsas muito grandes, tal, mas elas precisam ter certos cuidados. Nessa época de inverno que chove menos, o leito do rio ele baixa, né? O rio ele vai ter uma redução do seu nível, e aí o que vai acontecer? Fica perigoso a navegação porque pode pegar em banco de areia e encalhar. Então, em alguns casos, isso tem que ser estudado aí pelos especialistas para que não haja problemas, tá? A América do Norte é a porção mais rica por causa da América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, tá? Eles têm uma mentalidade bem diferente, se desenvolveram mais, então os aspectos econômicos lá, eles intensificaram o uso dos recursos naturais, principalmente no virada do século, entre os séculos XVIII e XIX, quando chega o século XX, são regiões que se desenvolvem muito, tem menos influência do Estado, do governo, né? Então eles têm mais autonomia, então o desenvolvimento deles é bem grande. Claro que os Estados Unidos se destaca muito mais. O Canadá vai mais a reboque dos Estados Unidos, população muito menor, concentrada principalmente na porção sul, né? Próximo da divisa dos Estados Unidos, tá? E aí temos algumas atividades também para vocês preencherem. Atividades sobre os rios, sobre a navegação, tá? O clima do continente, como eu disse, é bastante variado porque ele passa por todas as porções, né?
Então, se você tem os estados do sul do Brasil, vamos pegar o Brasil como exemplo, se você tem os estados do sul, que o Brasil tem dimensão continental, ele é grande de leste a oeste e de norte a sul, ele é extenso e também tem uma grande largura, então uma envergadura aí que se estende por vários biomas. Então, os biomas, né, você tem os pampas, você tem a caatinga, você tem o cerrado, você tem a Amazônia, você tem uma variação aí do Pantanal. Esses biomas fazem com que as vegetações sejam também muito diferentes. Então, a vegetação de floresta atlântica que dominava o território brasileiro e foi mais de 90% destruída. Você tem vegetações de clima mais seco, como o do Nordeste, principalmente na região do semiárido. Você tem de clima úmido tropical, como da Amazônia. Então, há uma variação muito grande. Isso vai acabar fazendo com que a economia se diversifique no campo da agricultura, porque o território brasileiro, existe uma frase antiga que diz: no Brasil, em se plantando, tudo dá. E realmente, né, aqui nós temos culturas agrícolas que vieram, boa parte, importadas de continentes diferentes. O café, a cana, o trigo, foram sendo implantados aqui a fruticultura. Nós temos frutas aqui que são plantadas hoje que não são originais do nosso território, nem do nosso continente. Então, isso é resultado de pesquisa, de tentativas, muitas tentativa e erro, né? E o que vai acontecendo? Eles ocupam praticamente todas as porções do território. Ao lado bom, né? A variação, a questão econômica do fornecimento de produto e tal. Mas tem o lado complexo que é ocupar áreas que ficam com grande degradação ambiental. Então, isso é complicado. Aí, então, o clima, aqui nós temos o clima, voltando à extensão do território, no clima do Brasil, muito mais quente, inverno pouco rigoroso, aí nós temos em algumas regiões, principalmente da região sul, né, algumas áreas da região sul, não é por igual, mas algumas áreas da região sul, chegando temperaturas muito baixas no inverno, abaixo até de zero, com neve e tal, mas durante alguns dias. Nós não temos aqui, como acontece na porção norte do continente, por exemplo, Canadá e Estados Unidos, onde o inverno chega a ter mais de um mês de nevascas, 2 meses. Em alguns lugares o inverno é tão rigoroso que é todo o inverno e uma parte do outono de frio, né? Então o clima vai variar bastante. Próximo ali do Equador, aquele clima muito mais quente e com muita umidade, dá um certo cansaço, porque quanto mais umidade, mais a pessoa transpira, ela se sente mal. Aqui, durante o inverno, no sudeste, centro-sul do Brasil, clima muito mais seco e pouquíssima chuva. Então, a umidade relativa do ar que cai, problemas de pele, problemas respiratórios, tá? Isso se agrava bastante. Aí volta a falar do relevo, as zonas de pressão. Eu falei na outra aula sobre a questão dos furacões, de questões climáticas, né? Vai ter a ver com temperatura das águas do oceano, com um encontro de frentes frias, questão das chuvas que vêm da Amazônia para o Sudeste, questões variadas aí que, com aspectos e fenômenos naturais, como El Niño, Laninha, a questão da mudança do clima por causa do aquecimento global. Então, o continente americano, principalmente nos países mais pobres, eles sofrem bastante a consequência disso. As consequências econômicas são gravíssimas porque as perdas na agricultura, o abastecimento, tudo isso influencia bastante, tá? Aí aqui nós vamos ter, então, página 162 agora, os exercícios aqui também, tá bom? Estude e entenda, tá vendo? A questão é alternativa, mas tem a explicação para o professor e você também pode dar uma olhada para você entender melhor. Então, facilita bastante, tá? O entendimento. O quadro natural das formações vegetais, então, lógico, se você tem um território bem grande, bem extenso, dividido aqui em climas diferentes, né, em zonas
diferentes, e algumas áreas muito frias, outras muito quentes, outras mais secas, né? Como aqui, Caatinga, você semiária do nordestino, logicamente você vai ter aqui uma infinidade de formações vegetais. Então, essas formações, elas se espalham aqui e ocupam áreas cada vez menores, porque a ocupação humana vai destruindo. Mas tem os resquícios ainda. Algumas áreas ainda tem muito do que é original, mas está sendo destruído numa velocidade bem grande. E todas elas, é interessante o seguinte, todas elas têm algum tipo de riqueza no subsolo. Então, na formação da Terra, aí, nós vamos ter algumas riquezas de subsolo que são provenientes dos fósseis, dos resquícios da nossa formação geológica, tá? Tem os tipos de vegetação, eu não vou entrar em detalhe agora, tá? Os tipos de plantas, as vegetações que nós observamos, o mangue é feio, é estranho, é sujo, ele é importantíssimo. A destruição do mangue dá um desequilíbrio gigantesco nas regiões, principalmente no litoral do Nordeste brasileiro, nas praias, tal, alguns rios aí. O mangue, ele tem uma riqueza absurda, então tem que preservar o mangue, tá? E aqui nós temos, então, outras atividades relacionadas à vegetação. E o quadro demográfico, nós temos, então, dentro do quadro demográfico, a necessidade de estudar aí a questão do povoamento, né? O Canadá com a população bem menor, concentrada próximo da região de divisa com os Estados Unidos. Então, destaque aqui para Quebec. Quebec é como se fosse uma província francesa dentro do Canadá. O Canadá tem como idioma o inglês, mas na província de Quebec se fala o francês. Em Quebec, os moradores desejavam, uma parte dos moradores desejava a sua independência, se desvinculando do Canadá. Fizeram até um plebiscito, por pouco eles não saíram vencedores, então, em vez o plebiscito era sim ou não, você deseja a independência, sim ou não? O não venceu com uma pequena diferença. Então, o Canadá ele dá hoje, é um país multicultural, apesar de ser não muito grande em termos de população, ele é grande em território e pequeno em população, mas ele tenta dar voz a praticamente todos os grupos sociais. Claro que é difícil agradar a todos, mas tem uma parcela da população que se considera de origem francesa que acha que deveria ter não só autonomia, deveria ser independente em relação ao Canadá. Estados Unidos, população gigantesca, quase 360 milhões de habitantes, uma população que se espalha de norte a sul, de leste a oeste, a colonização dos Estados Unidos foi bem diferente, é o país mais rico do mundo, um país multicultural, um país que tem assim de tudo um pouco, seja bom ou ruim, tá? Então, existe hoje muita pobreza, uma parte considerável, milhões de pessoas já estão no nível da pobreza ali, que é aquela coisa de viver com menos de $1 por dia e tal. Aumenta a cada dia o número de pobres, as crises geralmente jogam para o lado de fora do consumo essas pessoas mais pobres. Então, os Estados Unidos, apesar de ser a economia mais rica do mundo, a maior economia e tal, ele tem uma quantidade de pobres muito grande, aumentando ano a ano. Isso é preocupante, porque quanto mais pobreza, mais consumo de drogas, mais violência, mais repressão, e isso é como se fosse uma bola de neve, vai crescendo e ninguém sabe onde vai parar, né? Os governos americanos, cada um à sua maneira, tentam manter o domínio dos Estados Unidos, porque lá é uma coisa interessante que muda o governo, mas a ideia é a mesma, né? Política de Estado, não é política de governo. Os Estados Unidos são o guardião da democracia, da paz mundial, não sei o quê. Então, seja o democrata, seja o republicano, os dois partidos que se revezam no poder, seja Barack Obama, seja Donald Trump, eles vão continuar intervindo, direto e indiretamente, mostrando a mão gigantesca do Estado norte-americano aí, né, para com os interesses mundiais. O Donald Trump, ele tinha como slogan que era a América em primeiro, segundo e terceiro lugar.
Então, América para ele, Estados Unidos, tá? Então, não é o continente, é América, Estados Unidos e ponto final. Nós somos o resto. Pirâmide etária aqui, vocês percebem uma pirâmide etária já desenvolvida, né? Os Estados Unidos, eles têm uma população adulta, o crescimento populacional é pequeno e é interessante o seguinte, veja a transição da pirâmide etária. 1950 no 2000, então mais claro em 1950, mais escuro 2000. Veja como vai mudando, vai se afinando aqui na parte de baixo, aqui é a mesma coisa para as mulheres, né? Homens e mulheres, então mais claro é 50, mais escuro 2000, como vai aumentando o meio, diminuindo a base, vai equilibrando, ó. Aqui, tá vendo? E é interessante, acima de 85 anos, quer dizer, se nós fôssemos a pirâmide, ia subir um pouquinho ainda aqui. Mas vejam que tem mais mulheres do que homens, né? Mulher se previne mais, mulher se machuca menos, mulher entra menos em briga de rua, de bar, em gangue, em tráfico, em acidente de trânsito. Então, o homem morre mais cedo, ele tem mais envolvimento com mortes violentas, principalmente. E no caso dos Estados Unidos também tem a questão das tropas militares, né? Que ao longo das décadas soldados americanos vão para vários lugares do mundo e acabam muitos morrendo. Diminuiu muito o número nos últimos anos, né? Hoje eles atacam muita distância, mas mesmo assim ainda tem bastante mortes. Então isso aqui é uma pirâmide de países desenvolvidos. Pegarmos a Bolívia vai ser uma base muito grande e o topo muito estreito. Canadá e Estados Unidos têm semelhanças, tá vendo? Completem. Se olharmos o aspecto humano da América Latina, já muda completamente do que era dos Estados Unidos, né? A Argentina tem uma pirâmide etária um pouco mais desenvolvida, mas passa por muitos problemas econômicos nos últimos 30 anos. Aí, ó, que eu falei da Bolívia, olha só, pirâmide etária de país subdesenvolvido, não entrou nem no processo de transição demográfica, quer dizer, da população começar a ficar mais velha, não, ainda tem muita criança, uma população basicamente jovem e a expectativa de vida bem mais baixa está nos percentuais aqui. Bolívia é um país extremamente pobre. Então, cada país tem uma pirâmide etária diferente. Se você ler, você vai perceber as características de cada um, tá? Aqui entramos em Brasil. Brasil, população jovem, né? Não é já não é uma população de crianças, mas é uma população que tem bastante crianças, mas muito jovens, uma população adulta aumentando mais e melhorando a expectativa de vida. Com as crises, isso aí nós temos que acompanhar os dados ano a ano, porque um ano de crescimento econômico você tem a inclusão social, num ano de crise econômica você tem a exclusão. Então, pessoas pobres, muitas vezes, eles estão a um salário de diferença de sair da pobreza. Quando eles conseguem começar a trabalhar, eles melhoram de vida. Quando bate uma crise, eles perdem o emprego, eles caem naquele trabalho informal, sem garantias, sem benefícios sociais, e aí ele então volta para aquele quadro de pobreza, porque até mesmo o trabalho informal tem uma concorrência muito maior. Vamos pegar o exemplo dos camelôs, né? Então você tem que disputar espaço, você não tem o seu espaço garantido como é num emprego formal numa empresa. Aqui mais uma pirâmide etária comparativa um pouco maior, né? Argentina e Bolívia, um pouco maior, fica mais fácil de identificar. Aqui tipo de comunidades que predominam nos lugares, né? O Brasil tem uma miscigenação muito grande, alguns países têm características mais igualitárias, né? Ó, tá vendo? Diferença? A Argentina se livrou de formas diversas lá de povos negros e de outras ascendências, então eles acabam tendo a população majoritariamente branca. O Brasil vai ter a população majoritariamente branca no sul e a partir daí vai sofrendo um pouco mais a miscigenação. Aqui acaba, né, a apostila. Então, eu espero que vocês completem o que falta, estudem, e aí na próxima aula a gente já tem
tem que tirar dúvidas também, tem mais essa aula de quinta, a apostila já está terminada. Eu estava pensando em começar a apostila 2 na próxima aula. Se tudo der certo, a gente começa a apostila 2, suave, tranquilo, eu começo a explicar, porque senão fica muito repetitivo aqui a questão de ficar falando do continente americano. Quem tiver dúvida, é só perguntar, tá bom? Ficamos por aqui, fique com Deus, fique em paz e fique em casa, se cuidem. Tchau!